Voltamos com o nosso Tome Ciência e hoje estamos discutindo os grandes desafios da ciência com um exemplo na área de computação. Estamos aqui com o Washington Braga, que é coordenador da Rede Rio, da FAPERJ, o Ronald Sherland, pesquisador do CBPF, o Celso Ribeiro, da UF, da área de Ciência e Computação, e o professor Arnett von Starr, do Departamento de Informática da PUC. Vamos retomar, professor, os desafios que a SBC estabeleceu. O segundo desafio é a modelagem computacional de sistemas complexos artificiais, naturais e socioculturais e da interação homem-natureza. Essa é uma frase extremamente comprida, cabe muita coisa aí dentro, mas vamos pegar alguns aspectos. Por exemplo, como é que nós poderíamos medir ou predizer ou controlar enchentes, problemas de deslizamento de terra ou a subida da maré em função do degelo das calotas polares. Tudo isso são coisas que nós precisamos, de alguma forma, medir. São centenas, milhares de pontos que são medidos e nós temos que, de alguma forma, filtrar esses pontos. Outra coisa que se quer também fazer é predizer a evolução de culturas, de plantações de gado, etc. E talvez, mais adiante, a interação com a biologia molecular para você poder fazer experimentos de biologia usando computador ao invés de usar técnicas de reação química. Esse aspecto nós até já discutimos num outro programa aqui, como a ciência está possibilitando, na verdade, uma repetição, né, de modelos, daí o exemplo, que sem precisar usar tanto, né, ou cobaias, ou seres humanos. Mas me chamou a atenção essa sua capacidade de fenômenos da natureza, pegar o professor Ronald aqui, que trabalha com esse instigante mundo, né, do desconhecido, do universo. Acha viável realmente a gente poder prever coisas assim? Eu acho que a gente, quer dizer, exatamente as ferramentas que mencionou o von Starr são fundamentais para a evolução da física, né? Quer dizer, todos esses eu comentei a inauguração do LHC, para aquele acelerador, para você medir uma daquelas colisões de partículas que geram uma profusão de partículas, você tem que saber o comportamento de cada um dos componentes. E para fazer isso, você tem que simular. Para construir um objeto tão complexo, você tem que simular. Por outro lado, eu posso pensar, o outro extremo, né, quando a gente está imaginando os raios cósmicos, que está produzindo os raios cósmicos, eu tenho que simular o comportamento, por exemplo, de uma explosão, de uma supernova. E isso é feito ao custo de enormes recursos computacionais. Então, essa questão das ferramentas de modelagem são essenciais para qualquer área da ciência, né? Em física, em particular, a gente faria muito pouca coisa sem essas ferramentas. Sem esse tipo. Eu perguntaria, ou o Celso, ou incorporariam mais algum exemplo em relação a esse aspecto dos desafios? Em relação a esse exemplo, sim, certamente. Você pode pegar uma área que o Arnett começou a citar, a questão da biologia molecular, ou da chamada área de bioinformática hoje, né? Onde você tem todos esses problemas de sequenciamento, problemas de genoma, né? O problema das árvores filogenéticas ou das árvores evolucionárias, você tentar inferir a evolução entre as espécies, né? A partir das características de um conjunto de espécies. Você tem, por exemplo, mudando de área, questão de finanças, né? Você tem muita gente interessada em finança computacional, né? Estudar modelos para a área de finanças, né? Se a gente vê, está no meio de uma crise econômica, né? Até que ponto os modelos que nós temos hoje, modelos econômicos tradicionais, são válidos, até que ponto nós podemos ter modelos mais complexos, mais detalhados, que levem a informações mais seguras, né? A área de criptografia também é uma área extremamente importante por todas as questões de segurança, né? Todas as questões de matemática que são estudadas dentro dessa área de criptografia, que é uma questão fundamental para a segurança dentro da internet. Então, essa área de modelagem matemática é uma área muito importante e que vai exigir, inclusive, desafios muito grandes da gente na parte de ensino, né?
porque envolve uma questão de multidisciplinaridade, né? De envolver a informática junto com a biologia, ou da informática junto com a astronomia, ou da informática junto com a economia, né? Que hoje os nossos cursos, os nossos currículos ainda não estão capazes de tratar isso, de dar esse tipo de informação. Então, esses desafios eles vão envolver também, inclusive, grandes reformações de cursos, de currículos, que vão ser importantes. Aí eu vou pegar até a sua dica para ir para o Washington ali em relação ao próprio uso da tecnologia de computador e de redes hoje em dia para a educação. Educação à distância, por exemplo, tem um caminho importante a seguir? Eu acho que, como toda tecnologia, é importante entendermos para que serve, para que público, porque quando a gente fala em ensino à distância, é uma ferramenta extremamente interessante para um determinado tipo de aluno. Quer dizer, não faz sentido, no meu entender, educação à distância para, por exemplo, uma criança em idade escolar. E faz uma imensa diferença a educação à distância para um profissional que trabalha numa empresa, por exemplo, uma empresa multinacional que tem seus funcionários espalhados pelo mundo inteiro, e, de repente, há uma oportunidade de treinamento numa área específica e é inviável pegar todos os profissionais espalhados por 10 ou 15 países, trazê-los para um único lugar para dar um treinamento. O que hoje está se também usando em videoconferência. Por exemplo. Então, acho que a ensino à distância é mais para esse público, para segmentos específicos, do que substituição de uma aula presencial. São dois bichos diferentes. Né? Nós vamos ter a questão da inclusão digital daqui a pouco, né, professor? Mas o professor Renato tinha pedido aqui para dar um piteco no tema. Eu ia comentar uma coisa, um lado um pouco inusitado às vezes, quer dizer, nós cientistas puxamos o desenvolvimento da tecnologia, mas a gente se esquece às vezes que coisas mais prosaicas, né, têm um impacto tecnológico e são uma alavanca tecnológica importante. E nessa questão de simulação, videogames teve um papel crucial em tornar essas ferramentas, do ponto de vista nosso de cientistas, ferramentas extremamente sofisticadas. De certa maneira, foi a meninada, né, que fica desenvolvendo esses jogos malucos, porque eu não estou muito acostumado com eles, mas é isso que vem que nos realimenta. É muito curioso esse balanço de coisas, né? Quer dizer, você desenvolve a ciência aqui, ela tem um impacto na sociedade, depois aquilo alimenta de volta. Como que, no caso, o videogame alimentou? Porque quando você começa a fazer esses videogames muito realistas, você tem que inventar novas ferramentas, você tem que desenvolver algoritmos. Esses algoritmos são algoritmos científicos. E, às vezes, para fazer os seus experimentos científicos, você não tem gente suficiente. Mas quando você está desenvolvendo produtos comerciais, há uma enorme gama de pessoas envolvidas naquilo. Então, esse processo é um processo interessante. Né? Tem até um aspecto, você tem, por exemplo, o treinamento de pilotos. Você quer treinar um piloto para ele ser capaz de cuidar do avião, né? Em caso de uma emergência. Você não pode treinar isso com emergências reais. Então, você tem um simulador de coisas. E isso tem em uma porção de áreas. Você tem simuladores para comportamento, para você treinar os operadores de usinas hidrelétricas, você tem simuladores para treinamento de refinarias e tal, para que as pessoas tenham quase que uma reação pavloviana quando vem um acidente qualquer que eles não têm tempo para ver como é que se sai dessa. Então, eles têm que ter uma reação imediata e isso precisa ser muito treinado. Tá, vamos aproveitar que você está com a palavra, professor. Vamos já citar o terceiro que a gente está querendo jogar o terceiro são impactos para a área da computação, da transição do silício para novas tecnologias. Todo mundo sabe que o computador é construído sobre silício por enquanto. Mas tem aí os computadores quânticos, tem computadores, já foram feitos experimentos com reações com DNA, e existem computadores ou circuitos hoje que são feitos de matéria orgânica. Então já existe à venda um monitor. Eu não sei de qual é a fábrica japonesa, mas ela tem um monitor de 17 polegadas que é de material orgânico.
Esse material orgânico é um plástico de 2 milímetros de largura, você pode enrolar, botar debaixo, carregar e tal. Com o tempo, isso vai ficar mais barato e você terá um papel que você pode ler, ao invés de um equipamento pesado que você não consegue segurar por um período mais longo. Então, o papel eletrônico é uma realidade, só que ele ainda não é uma realidade comercial. Mas que acaba sendo, né? Algumas coisas que não é. A computação mostra que as coisas demoram 5, 6 anos e virou realidade comercial. Nessa nossa pressa de dar conta dos temas, eu vou pedir, se é que é possível, ao professor Ronald, computador quântico. Daria para a gente conseguir entender o que seria isso? Eu imagino que mesmo o prêmio Nobel teriam dificuldade de explicar o que é um computador quântico. Eu honestamente, eu acho que é uma ideia, quer dizer, que é muito fascinante, mas eu sou muito cético com relação à viabilidade da existência de um computador quântico, não só na minha vida, como na vida, provavelmente, da sua audiência, a vida dos jovens da sua audiência. Eu acho que ainda é uma promessa que vai levar muito tempo para se materializar. Agora, não seria a primeira vez que você diz uma coisa desse tipo e daqui a 5 anos aparece alguém com um computador quântico efetivo. Mas para a gente não ir para o intervalo sem o conhecimento, em princípio, o que seria, para depois entrar para o biológico ali, pedir auxílio do céu, a física quântica, todo mundo fala, mas o público certamente acha que é um palavrão, né? Os próprios físicos às vezes têm um pouco de dificuldade de entender, mas eu acho que você pode entender o problema do computador quântico, essencialmente quando você se dá conta de que todos os computadores trabalham essencialmente com o bit, que é um processo que é 1 ou 0, 1 ou 0, e só isso, né? E só com isso você consegue construir uma enorme, quer dizer, riqueza de coisas, né? O computador quântico, você tem uma informação onde você não tem mais o 1 e o 0. Você tem um estado contínuo, você tem relações entre estados contínuos, mas transformar isso em uma informação que é útil é uma enorme dificuldade. Eu não consigo sequer pensar num algoritmo. Como é que eu faria a conta de 2 mais 2 com um computador quântico? Talvez algum de vocês esteja mais familiarizado com isso, possa explicar. Mas eu acho que essa questão do computador quântico, ele abre... A gente tem que pensar de uma maneira completamente distinta do que a gente está acostumado. O Washington estava querendo dar ainda um palpite. Enfim, não palpite não, eu sou engenheiro, então eu só queria lembrar que a própria dificuldade do professor Scheller em explicar o que vem a ser a computação quântica a uma audiência leiga, para mim é um dos grandes desafios da ciência. É como transformar um conceito extremamente difícil, que escapa uma grande totalidade do povo do mundo inteiro, digamos, e transformar isso em algo palatável para um cidadão, digamos, cidadão da sua audiência. Isso é um desafio. Isso talvez seja um dos maiores desafios que a ciência tem, como transformar um conhecimento científico dificílimo, complexo, não tem a menor dúvida, mas em algo que a audiência possa entender. Eu acho que não é nada trivial. Ok. Vamos a mais um intervalo e voltamos já com a continuidade do nosso programa.